Então, é preciso revisitar, principalmente o pessoal que defende o sindicalismo livre. Eu tenho extrema simpatia por essa corrente. Eu entendo que toda vez que tu regulamenta uma coisa desse nível de liberdade, você reduz. E eu tenho algumas... Eu até falei para vocês, eu mostrei aqui do Edelman, né? Repito aqui para quem quiser ler sobre a questão da legalização, mas eu acho que um texto que é bem esquecido, porque ele não é uma pessoa que trata sobre direito sindical, e virou marxista ali mais pelo final, com as suas ponderações, que é o Walter Benjamin. Ele tem um textinho muito legal que chama Para a Crítica da Violência. Lembrando que já estamos aqui na segunda metade do século XX, né? Mas a unificação da Alemanha, assim como da Itália, é tardia. Então, as doutrinas lá estão muito preocupadas em uma questão de legitimação dessa unificação. E aí, essa unificação, ela importa por exemplo, a gente pegar Max Weber, etc e tal, sabe assim, eu tenho uma preocupação em legitimação da união estatal. Então, é um problema teórico que a gente tem que colocar na frente e entender qual é o contexto. Aqui nesse textinho, ele vai falar sobre a greve política e a greve proletária. A política, ela é diferente desse contexto que, inclusive, o Maurício falou, que a gente discutiu lá, né, sobre esse PL impedir greves políticas, que é aquelas greves por exemplo, de afinidade, com interesse, por exemplo, vocês poderiam parar para reivindicar a instauração de uma CPI do Banco Master. É uma questão que afeta, às vezes, afeta diretamente o servidor, né, porque pegaram lá do Rio Previdência dinheiro por essa palhaçada aí de servidor público. Mas vamos contar pessoas que não diretamente foram afetadas pelo Banco Master. Vocês podiam fazer uma greve para exigir isso daí? Veja, aqui ele tem uma explicação muito bacana quando ele vai fazer essa distinção sobre greve política e greve proletária. A greve política, segundo ele, é aquela que mantém o status quo de direito. Mas lembra que política aqui, nesta época da unificação alemã, dos estudos de Sorel que ele pega aqui, está preocupado com a unificação do Estado, que ainda não está unido. Então é uma outra parada, não é o político que a gente está falando. E a geral proletária é essa greve que inaugura a nova ordem jurídica. E aí ele traz isso aqui, embora ele não fale explicitamente, se eu não me engano, quem faz o prefácio desse livro é o Antônio Negri. Eu tenho essa versão aqui da 34, bem bonitinha e tal. Ele implicitamente traz uma discussão sobre poder constituinte e poder constituído. Grosso modo, gente, a greve ela tem duas possibilidades. Ela tem a possibilidade de buscar benefícios e garantias específicas. Um aumento de um vale alimentação foi o que aconteceu ali com vocês em 2024. Era só, o pessoal estava querendo só vale alimentação, depois vocês conseguiram uma ampliação disso, mas questão específica de direito funcional. Mas a greve é dentro dos elementos de violência, porque a discussão da unificação é quem é o legítimo para aplicar a violência do Estado, né? Dentre esses instrumentos paraestatais de aplicação de violência legitimada, a greve é um dos instrumentos mais fortes, porque ela é destruidora de estados constituintes, né? É aquele poder inovador, aquele poder mítico que ele fala. Então, se eu regulamento a greve, necessariamente eu jogo por dentro do Estado. Se eu regulamento a negociação, eu jogo por dentro do Estado. É próprio de vocês discutirem em que medida vão jogar dentro das quatro linhas, né, que fala Kelsen lá, do bendito quadrado, que lá depois ele revê lá o tal do quadrado, no capítulo 8º lá do Teoria Pura do Direito, ou se vocês vão quebrar esse bendito quadro e tentar um estado zero de juridicidade da liberdade sindical de vocês. O grande problema do estado zero é que hoje já temos uma regulamentação muito precária de como eu disse, né, não existe vácuo de poder. E a greve é um espaço de poder que pode ser incontrolável. Daí a preocupação específica do Estado com greve. Gente, olha, Lei 7783 é uma das primeiras leis aí desse novo regime constitucional, Lei de Segurança Nacional. A greve, ela sempre está no olhar desse nosso Estado burguês, é burguês ainda. Então, é óbvio que há uma preocupação específica com esse, e principalmente de serviço público. Então, ir para frente com isso é prejudicial? Sim, porque acaba com a liberdade em toda a sua potencialidade.
mas vocês precisam também compreender que existe uma história, um histórico sobre isso. E o histórico que eu estou passando para vocês a greve já está regulamentada, de uma forma muito prejudicial, porque aqui está, por exemplo, se a gente pegar 7783, não está claro que o ponto deve ser cortado. A coisa foi andando tanto desde ali que a gente tem aquela fatídica repercussão geral que botou que o ponto de greve de vocês, como obrigação, deve ser cortado. É hoje isso que a gente tem sem lei. Não temos lei. Lei específica, né? O judiciário aplicando lei e criando lei. Então, eu não vou falar sobre esses dois aqui. Tem um bacaninha que é o do Jovem Marques aqui, a crítica ao programa de Gotha, né? Um textinho bacana que ele vai falar sobre essa coisa no programa de Gotha, essa ideia da isonomia das condições de trabalho, etc. e tal. E, de novo, aqui ele já deixa para demonstrar que isonomia para trabalhador, em comparação com o empregador, o patrão, é uma impossibilidade em termos. E aí a luta pela legalização, etc. e tal, só vai aprofundar essa disparidade. A legislação, a lei, ela é só um engodo, é uma questão formal de gerar equivalências que no plano material não se verificam. E aí quem vai falar sobre essa equivalência jurídica e isonomia é o nosso querido, bom e velho Pachucanes, né? Que eu também recomendo aí a leitura. Então, manda no chat a bibliografia pra gente, Robson. Eu vou agradecer muito. Joia, eu mando aqui para vocês. Então, fica aí essa provocação. Eu realmente entendo, concordo com o Maurício. A regulamentação toda e qualquer regulamentação, essa também pode aprofundar essas disparidades. Eu me preocupa muito, porque eu trabalhei muito em dissídio de greve, essa coisa da mesa de negociação, já o nome, negociação permanente, é um problema já no nome, porque pode levar lá, quando olhar os dissídios de greve, a justiça que, por ser do Estado, burguês, não é a favor do trabalhador, basta ver todas as pautas de direito trabalhista no Supremo Tribunal Federal, o que a gente tem. Então, levar uma garantia de vocês que ela é antes do Estado, para o Estado, só gera essa conciliação com os interesses do Estado. Alguém falou aí que era o que fazer, então, acho que a Carol também falou, quando não se cumpre aí os termos de greve. Bem, se for pela ideia do PL, isso nos dá alguma exigibilidade judicial. A exigibilidade judicial, primeiro se a pessoa não vier para a mesa de negociação, a gente pode obrigar judicialmente, porque por lei ele tem que sentar, antes não tinha essa obrigação. E se eu tenho um termo de acordo, agora legalizado, a gente tem que ir para a justiça exigir os cumprimentos, naquilo que é possível. Por exemplo, termo de acordo que necessita de lei, impossível a gente conseguir, mediante a justiça, que tem a tal da súmula vinculante 37, nós, Poder Judiciário, ainda que sob pretexto de isonomia, não podemos aumentar o vencimento de servidores porque não temos a função legislativa. E usam esse verbete para tudo, qualquer coisa para negar direito de servidor, que não esteja claro na lei. Mas aquilo que é resolvível por regulamento, por ato exclusivo daquele que acordou, a gente consegue, esse PL vai nos dar uma margem maior para esse tipo de exigibilidade. Mas, em qualquer caso, um instrumento por excelência, quando eu não tenho descumprimento de acordo, ou quando não se senta à mesa, é a greve. E aí que está aquela coisa, utilizar o sistema por dentro, às vezes, é o que resta. Vamos lá, nossos queridos colegas negros estadunidenses da NAACP, NAACP, National Association for Advancement in Corporate Risk, utilizaram o sistema para modificar o bendito sistema de decisão racial histórico, que se mantém, de novo, a Suprema Corte dos Estados Unidos vem prejudicando novamente essas decisões dessa época da década de 70, né, da ampliação dos direitos civis, mas conseguiram ali por dentro do sistema. Às vezes é isso que é o que resta para vocês, por dentro do sistema ou fora do sistema. É com vocês, tá? Me alonguei aqui, acho que eu até me perdi na lógica aqui, mas eu só queria fechar com isso. Eu vou mandar, além do negócio do Infogreve, que é bem bacana, mas não é nada instrutivo, mas acho que lá já está o link, que eu até distribuí para o pessoal, que é um livrinho que a gente tem sobre negociação coletiva, que é uma opinião nossa antes do envio do PL. É uma preocupação nossa, a gente vem estudando negociação coletiva há muito tempo, e a gente entendia que seria uma proposta de regulamentação. São parâmetros úteis dentro
do Estado de Direito. Então, para aqueles que legitimamente entendem, principalmente do sindicalismo livre, que tem que abolir, rejeitar totalmente, isso aqui não serve, isso não é parâmetro, tá? O parâmetro é refundar, refundar. Não é isso aqui. Mas, de qualquer forma, até porque, para você entender contra aquilo com que você pretende lutar contra, é bom entender quais são os pontos em tese, aprimoráveis, não aprimoráveis, etc. e tal, para até te municiar, né? Preparar para o debate político. Então, a gente... Carol, depois você passa, por favor. A Lohane falou contigo, ou foi a Rebeca? Não lembro. Ou a Stephanie? Foi a Stephanie, eu acho. Foi a Stephanie. Isso, aí a gente manda, me dá um número que a gente vai mandar uns exemplares para vocês distribuir na categoria, tá joia?